bem com vocês? Eu espero que sim. Dá nem pra disfarçar, né? Nem consigo disfarçar a minha alegria de poder estar aqui de novo, depois de um tempo, né? Fazendo aquilo que Deus me chamou pra fazer. Eu andei meio sumida, mas Deus sabe de todas as coisas. Ore por mim, ore pela minha vida, sou carente das suas orações. E Deus, Ele tá sempre ali nos despertando para fazer a obra dele. Você que ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva, deixa o seu like. É só apertar aí o botãozinho aqui embaixo, inscrever-se, aperta o joinha, é rápido, fácil, de graça. E esse apoio é muito importante. Primeiro porque, né, incentiva a gente. Segundo porque ajuda o YouTube a entregar, ajuda a plataforma a entregar os vídeos para mais pessoas. Amém? Conto com você. O vídeo de hoje é muito importante, nós vamos falar 10 coisas que dão legalidade para Satanás agir na sua vida. É muito forte, eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai estar muito mais vigilante. Tenho certeza que Deus vai falar no seu coração, vai te deixar alerta. Então fica aqui até o final, não deixe que nada te distraia. Já quero pedir ao Espírito Santo que tire todas as barreiras espirituais, né, e que essa palavra possa ficar gravada no seu coração. E vamos embora, porque tem muita coisa pra gente falar. Amém? Então vamos lá, 10 coisas que dão legalidade para Satanás agir na nossa vida. Vamos começar, né, no tema da mensagem. Tá lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Me acompanha aí. Tá lá, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui, o que é legalidade, né? Nós vamos falar 10 itens que dão legalidade para Satanás agir na nossa vida, na vida do servo de Deus, na vida de uma pessoa. O que é legalidade? Legalidade é permissão, né? Cristo, quando ele entra na vida de alguém, ele jamais vai entrar sem ser convidado, né? O nosso Deus, ele precisa ser convidado. Precisa que você diga: Senhor, eu te aceito, Senhor, eu preciso de ti na minha vida. Ele só vai entrar se ele for convidado. Agora, Satanás, ele não precisa disso, ele precisa de brecha, ele não precisa de portas abertas, ele precisa de brechas. E nós vamos falar hoje de coisas minúsculas, né? Que dão aí liberdade para ele entender que pode trabalhar na nossa vida, né? Coisas aí pequenas, detalhes minúsculos que não são necessariamente uma permissão, não é você dizendo Satanás pode trabalhar na minha vida, não, são brechas, coisas que você faz que dá a entender que ele pode agir, que ele pode trabalhar. São pequenos detalhes, pequenas brechas, né? Esse versículo no livro de 1 Pedro, capítulo 5, né? Ele que nós acabamos de ler, ele fala exatamente como fica o nosso adversário. Ao nosso derredor, ao nosso redor estão os anjos do Senhor, né? E ao nosso derredor, ele fica procurando a quem possa tragar, procurando brechas, tentando entrar de toda maneira. E um espacinho que você der, uma coisinha que você faz, ele já entra, destrói, faz tudo desandar. É exatamente assim que acontece. Esse versículo, ele descreve bem, né, o que Satanás procura. Ele procura brechas, procura pequenas oportunidades para ele entrar na nossa vida. Então fique atento a esses itens que nós vamos falar aqui. O primeiro item: não ter aceitado Jesus. Essa é uma grande brecha que Satanás pode usar para poder entrar na sua vida. Aceitar a Jesus é uma das coisas mais importantes na vida de uma pessoa, se não for a mais importante. Por quê?
Quando você aceita Jesus, você está declarando: Senhor, eu te aceito, né? Você fala, confessa diante das pessoas quem é o Senhor e Salvador da sua vida. Então, a partir daquele momento, você está declarando que Jesus é o seu Senhor, que Ele é o seu Salvador. Quando a pessoa ainda não aceitou Jesus, se você ainda não fez isso, o que dá a entender é que você é uma casa abandonada. Uma casa que não mora ninguém. Se você vê aí uma casa abandonada, uma casa que não mora ninguém, a gente percebe que, né, ladrão entra, bandido entra e faz daquela casa o que quer, faz de ponta de droga, usa aquele lugar ali para esconder coisas erradas. Enfim, é isso que acontece com casas abandonadas. Da mesma forma é o nosso coração. Quando nós não aceitamos Jesus de forma oficial, declaramos, Senhor, com a nossa boca, Senhor, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. A partir de hoje, o Senhor pode entrar na minha vida, entrar no meu coração. O Senhor é quem reina na minha casa. Sinta-se livre, Senhor, para interferir nas minhas decisões. Você está dando liberdade para o Senhor agir na sua vida. Agora, se você ainda não fez isso, Satanás, ele entende que na sua casa não mora ninguém, né? E ele pode entrar a hora que ele quiser. Então isso é uma grande brecha que ele usa para poder entrar na vida de muitas pessoas. Tem pessoas que acham que todos nós somos filhos de Deus. Não, todos nós somos criaturas de Deus. Nós nos tornamos seus filhos quando nós o aceitamos, né? Como Senhor e Salvador da nossa vida. Então você precisa fazer isso com a sua boca. Quando você for numa igreja e receber esse convite, muitas igrejas ainda fazem esse convite. Se você for a uma igreja e receber esse convite, você que está aqui nos visitando e sentir no seu coração o desejo de vir aqui à frente aceitar Jesus, irmão, não pense em quem está do seu lado, não olhe para a direita nem para a esquerda, levanta a sua mão, vai lá e aceita Jesus. Se você não pode ir à igreja, faça isso onde você estiver, dentro da sua casa. Só que tem que ser algo que tem que ser feito publicamente, declarar em voz alta, né, para que todas as pessoas escutem, as hostes espirituais. Você declara em alta voz quem é o seu Senhor, quem é o Salvador da sua vida, da sua alma, para quem você vive, quem mora, quem habita dentro de você. E isso é muito importante. Segundo item, acreditar que o diabo não existe. Irmãos, tem muita gente que não acredita, né? Parece uma idiotice, mas isso é uma grande brecha, uma estratégia que Satanás usa para poder trabalhar na vida das pessoas. Por quê? Como você vai se defender de algo que você não acredita? Por que você vai lutar contra algo que você não acredita que existe? Então, essa é uma grande estratégia que o inimigo ele usa para poder convencer as pessoas, entrar na vida das pessoas, de que o mal não existe, né? De que Satanás não existe. Tem pessoas que acreditam que homossexuais já nascem assim, já é genética, sabe? Que a pessoa nasce gostando de uma pessoa do mesmo sexo que ela por genética. Não acreditam que existe uma influência maligna por trás das coisas. Pessoas de dentro da própria igreja não acreditam na influência de Satanás, sabe? Acho que as coisas dão errado muitas vezes por dar, não acreditam no espiritual. E isso é uma grande estratégia que Satanás usa, né? Se você não estiver ligado, irmão, espiritualmente, entendendo, né, quais são os frutos do Espírito, as obras da carne, o que é o bem, o que é o mal, o que é o céu, o que é o inferno. Se você não souber distinguir a luz das trevas, vai ficar cada vez mais difícil, né? E mais fácil de Satanás trabalhar na sua vida. Terceiro item da nossa lista, guardar mágoa e rancor. Parece uma coisa tão boba, né? Mas olha o que a palavra de Deus nos diz lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Ou seja, a pessoa que guarda mágoa, guarda rancor, ele está dando nada mais, nada menos do que brecha para Satanás agir na vida dela.
pessoa que não consegue perdoar, que fica guardando, remoendo aquilo que a pessoa fez há anos, sabe? Irmão, aprenda a perdoar, aprenda a esquecer. Se a pessoa não veio pedir perdão, entrega para Deus, perdoa do mesmo jeito. Chega para ela, ó, irmão, eu sinto falta de conversar com você, sinto falta de como era a nossa vida antes, vamos deixar as coisas para lá. Tome você a atitude, tome você a iniciativa, porque isso é algo que entristece o coração de Deus. Isso é algo que dá legalidade para Satanás agir na nossa vida indiscretamente, no nosso subconsciente. A gente já começa a planejar coisas contra aquela pessoa. E a pessoa não tem paz, irmão. A pessoa que guarda mágoa, a pessoa que guarda rancor no coração, são pessoas amarguradas, tristes, que não têm paz. Se você é essa pessoa, se livra disso. Fecha as brechas para que Satanás não tenha oportunidade de agir na sua vida. Quarto item, quarta coisa da nossa lista que Satanás ele usa para poder entrar na nossa vida: a boca. Irmãos, poucas pessoas sabem disso, mas a nossa boca ela tem um poder muito grande, tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. Já aconteceu aqui em casa dos meus filhos estarem passando muito mal e eu virar e falar assim: não, eu não vou ter que ir no médico. Em nome de Jesus, eu não vou precisar ir em médico, gastar dinheiro com remédio. Em nome de Jesus, vai passar agora. Já aconteceu isso. Então, a nossa boca ela tem poder tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. Já aconteceu muitas coisas na minha vida que comprovam que a nossa boca ela tem poder. Alguns dias atrás, eu estava precisando de uma providência da parte de Deus. E uma pessoa do meu convívio falou assim: ô Paulo, você não vai fazer nada não? Você vai ficar aí esperando Deus descer lá do trono dele e vir aqui fazer por você, né? Eu virei e falei: é exatamente isso. Realmente, o que eu tô precisando agora é que Deus desça e faça por mim, porque eu já não tenho mais o que fazer. E passou 2 dias e a providência que eu estava precisando da parte de Deus, ela chegou. Muitas vezes, irmãos, Deus ele sabe como fazer, ele sabe o que tem que ser feito, ele quer testar a nossa fé. Em vez de reclamar, em vez de murmurar, abra sua boca e profetiza sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a vida dos seus filhos. Agora, quando você usa a sua boca para falar palavras torpes, palavrão, palavras de maldição. E esse menino, Deus me livre, esse menino não presta, essa menina não serve pra nada, não lava uma louça, não varre uma casa, eu trabalho o dia inteiro, esse menino não faz nada, né? Usa palavras de bênção. Ô meu filho, senta aqui, conversa, use, irmãos, a sua boca para profetizar, para abençoar, porque Satanás ele usa a nossa boca também para poder entrar dentro da nossa casa. Através de palavrão, através de palavras torpes, através de palavras de maldição. Então, muito cuidado com aquilo que você fala. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 37, a gente vê ali, que Ezequiel ele teve a visão do vale de ossos secos e Deus pergunta para Ezequiel: Ezequiel, pode viver esses ossos? Ele fala: Senhor, só tu sabes. Deus fala para ele: então profetiza. Profetiza assim, assim, assado. Ezequiel então profetiza e aí se levanta um grande exército. Não, aí eles se levantam, mas não tem vida. Aí Deus fala: agora profetiza sobre o Espírito para que eles vivam. Aí Ezequiel começa a profetizar: ó, Espírito, vem dos 4 ventos. E aí aquele grande exército se levanta. Deus ele tem o poder de agir, mas muitas vezes ele quer usar a sua boca. Ele usou ali a boca de Ezequiel como um instrumento. Muitas vezes ele quer usar você como instrumento dentro da sua casa, a sua boca dentro da sua casa. Então usa a sua boca para louvar a Deus, para cantar, encha a sua casa de louvores, ao invés de ficar aí proferindo palavras de maldição, palavrão. Muito cuidado, porque isso é uma brecha que Satanás usa para entrar. Sim, ele entra e destrói. Quinto item da nossa lista: música mundana. Gente, incrível, a gente fala de música mundana, as pessoas já começam a se manifestar, já começam a arrumar briga, sabe? Já vou até esperar isso vai acontecer, não tem jeito. Música mundana, tem gente que acha que cristão pode cantar qualquer coisa, mas a Bíblia fala que de uma mesma fonte não podem sair 2 tipos de água, Não tem como nós servirmos a 2 senhores. E o que é música mundana?
Música mundana é toda aquela música que não foi feita com a inspiração do Espírito Santo. Precisamos entender que uma pessoa, quando ela compõe uma música, quando ela escreve, ela tem uma inspiração, né? Uma inspiração está usando aquela pessoa. Toda música que não é feita com a inspiração da parte de Deus, ela é mundana, não precisa nem necessariamente não ser gospel. Tem muita música gospel aí que não é de cristão cantar. Então a gente precisa analisar que tipo de música que a gente escuta, porque Satanás usa a música como uma grande brecha para poder entrar dentro da nossa casa. Há um tempo atrás, há uns dias atrás, minha filha estava cantando aqui em casa uma música que é internacional, nem lembro qual que era, mas é internacional em inglês. E aí eu falei, não pode cantar isso não. E aí ela virou e tirou a letra internacional e falou assim, mãe, e se eu cantar assim? E ela mudou, tirou a letra, que não podia cantar, e colocou Deus no meio. Deus maravilhoso. Eu falei, minha filha, não pode cantar, ficou do mesmo jeito. E é isso que muitas vezes acontece. As pessoas muitas vezes tiram a letra, usam a melodia, colocam uma letra gospel na música, faz uma bagunça danada, e com isso muitas vidas estão sendo corrompidas. Uma música, ela é composta por letra, ritmo e melodia. Se eu tirar a letra, ainda é música, eu simplesmente alterei, mas ainda é a música, né? Satanás, ele não deixaria tão explícito, né, coisas satânicas assim, só na letra para você pegar ali, ler e analisar. Tem muitas músicas que são amaldiçoadas, que são consagradas, e você precisa analisar isso. Eu sou uma pessoa que eu posso falar, porque durante muitos anos da minha vida eu fiz isso, eu cantei músicas que não eram da parte de Deus. E toda música, eu falo pra você com muita propriedade, toda música, a música ela tem um poder gigantesco, irmãos. A música ela tem um poder de acessar o nosso subconsciente, partes nossas que não tem como a gente controlar. Às vezes você tá ouvindo uma música e sem perceber você lembra de algo, de algum momento da sua vida, de algum passado, talvez bom, talvez ruim. A música ela tem esse poder de acessar, sabe? O nosso subconsciente. Você tá ouvindo uma música, às vezes às vezes a pessoa tá lá ouvindo uma música que dá na cabeça dela uma vontade louca de sair dançando, né? De sair se mexendo igual uma minhoca, de sair dançando, de sair com as amigas, de meter o pé naquele relacionamento, largar aquele casamento e ir em busca de uma outra felicidade. A música ela tem mensagens subliminares, coisas que acessam o nosso subconsciente. Então esteja preparado para essa conversa. Música mundana, música secular, cristão não tem parte com isso, tá? Não aceite isso na sua vida. Quanto mais a gente se consagrar, quanto mais a gente se santificar os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, mais nós vamos receber da parte de Deus. Isso é algo que eu tenho plena convicção de falar. Se você é aquela pessoa que canta na igreja, chega em casa, canta hino, tá na igreja, canta hino, chega em casa, canta música, peça a Deus para te libertar disso, né? Acha que no carro pode ouvir qualquer coisa. Vou ouvir para relaxar. Mas essa música aqui tá falando de amor, tá falando de paz. Entenda que não necessariamente é a letra. Às vezes é a melodia. Músicas são consagradas. E isso é algo que a gente precisa falar, sabe? Tem uma passagem na Bíblia que eu lembro que o povo ele não luta. O povo não guerreia com armas. O povo começa a cantar, enquanto eles louvam, o próprio Deus luta contra os inimigos, né? Então a música ela abre portais, com a música batalhas foram vencidas. Na palavra de Deus nós encontramos isso. Então música, irmão, acessa o sobrenatural, o espiritual. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente canta, com o que a gente ouve, porque através de músicas, Satanás ele pode entrar na sua mente. E lembra, ele não procura portas gigantescas, ele procura o quê? Brecha. Falamos da boca, falamos de música, falamos do que nós falamos do que nós ouvimos, e não poderíamos deixar de falar o nosso sexto item, o que entra pelos nossos olhos: filmes, séries, né?
novelas, pornografia. O que é que você tem assistido? O que é que os seus olhos estão contemplando? É brecha. Satanás, ele procura brechas para poder entrar. Às vezes você está lá vendo um filme, né, que aparentemente não tem nada demais, que tem gente que acha que é só o filme de terror que não pode assistir. Já falei aqui, há algum tempo atrás, meu testemunho sobre filme de terror. Eu era uma pessoa que assistia quase todos os dias, me libertei disso, Deus me libertou disso, e só tive a ganhar, só coisa boa depois daquilo ali, depois de eu ter parado de assistir. Então eu sou a prova viva de que aquilo que nós assistimos tem uma interferência, né? Uma ligação com o que nós fazemos, interfere, influencia nas nossas práticas, no nosso modo de agir, no nosso modo de pensar. Muito cuidado com o que você assiste. Fecha as portas da sua casa para esse tipo de coisa. Começa a filtrar tudo aquilo que entra, tudo aquilo que os seus filhos assistem. E quanto mais você fizer isso, mais Satanás ele vai, se distanciar de você. Mais você se aproxima de Deus. Quanto mais a gente se santifica, mais Deus trabalha na nossa vida. 7º item, mentira. Tem gente que acha que mentira é uma coisa tão insignificante. Eu mesma ia cortar esse item aqui. Porque eu cheguei a pensar algumas vezes que era algo insignificante, que não tinha por que falar. Mas é uma brecha, irmãos, muito grande que Satanás usa para entrar na nossa vida. Toda vez que eu penso na palavra mentira, sabe o que me vem na cabeça, o que me vem na memória? A primeira mentira que foi contada. Lá atrás, os anjos não conheciam o que era isso. Eles viviam ali no céu de glória, era tudo maravilhoso, até que a primeira mentira é contada. Satanás começa a inventar que ele é melhor que Deus, que ele pode liderar o céu muito melhor do que Deus. E muitos ali acreditaram na mentira dele. E uma mentira é capaz de estragar, matar, arruinar, destruir. Tem pessoas que contam tanto mentira que elas mesmas acreditam na própria mentira que elas contam. Então, muito cuidado. Se você é o tipo de pessoa que acha que pecados são coisas tão grandiosas, entenda que a mentira é algo que dá brecha para Satanás agir na sua vida. Se você tem o hábito de fazer isso, pare, né? Não dê legalidade para ele, corta isso da sua vida. Começa a viver da verdade, porque a verdade ela nos liberta. Por mais difícil que seja, ela liberta. Então, se você tem esse hábito e acha que isso é insignificante, acha que pecado é só adultério, fornicação e papapá, mas a mentira é uma grande arma de Satanás. Cuidado, muito cuidado, né? Ao falar, ao que você vai falar. Pensa muito antes. É uma grande brecha que ele usa. 8º item da nossa lista de coisas que Satanás usa para poder entrar na nossa vida. Amizades e relacionamentos amorosos, né? Muitas vezes Deus ele vai colocar pessoas ali no seu caminho, pessoas que vão te ajudar, que vão te levantar, que vão andar com você, caminhar com você, que vão te instruir. Paula, não faz isso não, Deus não se agrada disso. Não fala desse jeito não. Chega pra pessoa e fala assim, assado. São pessoas que vão a todo momento estar com você, andar com você, pessoas que te aproximam de Deus. Da mesma forma, Satanás ele vai tentar colocar pessoas que não te acrescentam em nada na sua vida. Relacionamentos que Deus não tem participação nenhuma. Então é muito importante você orar, pedir discernimento a Deus, porque ele procura brechas. E de toda maneira ele vai tentar, seja através de amizades, através de relacionamentos. Então vê primeiro se aquela pessoa, uma boa estratégia para você usar. Se aquele amigo, o que ele pensa sobre Deus? O que aquele companheiro, o que aquele namorado acha de Deus? Será que ele ama mais Deus do que você? Já é um grande passo, uma grande coisa para você analisar. E se não for, se porventura tiver dúvida, sai fora. Porque são pessoas que vão te afastar do seu ministério, do seu propósito. São pessoas, são brechas que Satanás ele vai usar para entrar na sua vida. Muito cuidado.
Nono item da nossa lista, não ter o hábito de orar e ler a Bíblia. Poxa, essa aqui é brecha maior do que essa. Irmãos, o nosso hábito de orar, de falar com Deus, muda toda a nossa vida, muda as nossas práticas, muda o nosso caráter. O nosso hábito de ler a Bíblia muda todo o nosso pensamento, toda a nossa... Existe até uma frase que eu gosto muito, até nos meus status, fala assim: ninguém pode escravizar socialmente, mentalmente um povo que lê a Bíblia. Ninguém vai te enganar, a Bíblia é a verdade, a Bíblia é a bússola. Ninguém vai poder apontar o dedo na sua cara e falar, é assim, assim, assim. Você vai falar, epa, 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 porque eu leio e eu sei que não é assim. Eu vou te mostrar, tá aqui, 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 fala isso. Irmão, se você não souber manusear a sua espada, Satanás vai usar isso contra você. Ele usou até contra o próprio Jesus, né? Ele não vai usar contra você? Então é muito importante você ter o hábito de orar, ter o hábito de ler a Bíblia. Quanto mais você faz isso, melhor. Ai, Paulo, eu tenho o hábito de orar, mas é pouco. Eu oro de manhã, tenho costume de orar de manhã, antes de sair de casa. Pequenos episódios do dia você ora, amém por isso. Glória a Deus por isso, porque tem gente que nem isso faz. Mas procura a se relacionar mais com Deus. Quanto maior for o seu relacionamento com Deus, mais o Espírito Santo ele vai dominando a sua mente. Você vai saber o que você pode falar, como você vai agir diante de certas situações. E por isso que é importante a gente alimentar esse relacionamento nosso com Deus. 10º item da nossa lista, que dá uma grande brecha para Satanás agir, eu vou terminar com ele. Não ir à igreja. Irmãos, para mim, na minha opinião, assim, é um item que é algo que dá uma legalidade muito grande para Satanás agir. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele chega de sapatinho de algodão. Ele nunca vai chegar destruindo tudo na sua vida, não. Ele chega tentando te mostrar que aquilo ali tá bom, tentando te mostrar que se você faltar de culto uma vez na semana, não tem problema. Aí você começa faltando. De repente ele começa a fazer você acreditar que tá tudo bem aí, viu? Parou de ir na igreja, aquilo tudo de dia que você tava indo diminuiu, ficou bom do mesmo jeito, não ficou? Então, não precisa disso. E ele vai te ensinando dessa forma, sabe? Ele vai tentando colocar na sua mente isso. E aí você para de ir na igreja com tanta frequência, vai diminuindo. Depois você passa a ir 2 vezes no mês. Depois você passa a ir 1 vez no mês. Depois você vai só dia da Santa Ceia. É assim que ele vai. Ele vai te controlando. Até que chega um dia que você já perdeu o hábito de ir na igreja. As pessoas da igreja, você tem mais amizade com as pessoas que não são da igreja do que com as que são. O inimigo vai começar a colocar na sua cabeça que os seus amigos de verdade são os que estão fora. E os irmãos da igreja não gostam de você. Você vai começar a se sentir excluído, vai achar que é a igreja que te excluiu e não foi. Foi você que se excluiu. Então você entende como que ele age? São coisas pequenas, sabe? Então, irmão, meu conselho para você, vá à igreja. Vá à igreja. Tá difícil? Vá à igreja. Tá doendo? Vai pra igreja. Ah, mas eu tenho filho, é difícil da igreja, eu sei que é, porque eu tenho também. Vai assim mesmo. Ah, com filho não consigo assistir culto. Vai, não assiste, mas vai, irmão. Vai. Senta lá, fica lá na porta, mas vai. Dá glória a Deus, dá o seu melhor e vai. Porque só de você ir é uma grande batalha que você está vencendo. Poucos têm noção disso aqui que eu acabei de falar. Poucos dão credibilidade a tudo isso aqui que acabou de ser falado. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo falou no seu coração. E se você faz ou já fez algum desses itens aqui, para de fazer, muda a sua vida. Começa a mudar aqui, ó. Aceita Jesus. Começa por aí. Só que aceitar Jesus ele é um caminho, eu sempre falo isso. Jesus, ele é um caminho. Se eu quero ir ali na padaria, a primeira coisa que eu tenho que fazer é levantar dessa cadeira, ficar em pé e dar o primeiro passo. Só que se eu der o primeiro passo, eu chego na padaria? Não. Eu preciso continuar andando, seguindo no caminho. Jesus, ele é o caminho. O primeiro passo é você aceitar Jesus.
E aí você tem que continuar caminhando nesse caminho. Aí você vai buscar dar o segundo passo, dar o terceiro, porque senão você não vai chegar no seu destino, que é o céu. Então aceitou Jesus, procura ter um relacionamento maior com Ele, procura ver, né, como que é o batismo nas águas, o que você tem que fazer para se batizar nas águas, né? Vai mudando a sua vida devagar, devagar. Vai negando a si mesmo, renunciando à sua carne, dia após dia. Porque a vida com Deus, ela é assim, dia após dia, é um caminho, a gente vai seguindo. Não adianta você aceitar Jesus. Conheço muitas pessoas que vão lá, aceitam Jesus, levantam a mão, depois nunca mais aparece na igreja. Nunca mais ninguém nem vê. Não é assim. Não é aceitar e largar para lá. Jesus é um caminho. Siga por esse caminho. Só nele tem vida eterna. Tá? Então vai, observa aí o que você está fazendo de errado e vai mudando. Né? Começa aí a munir a sua mente, a munir o seu coração. Fica aí protegido com a palavra de Deus. E eu tenho certeza que Satanás, ele não vai agir na sua vida. Toda vez que ele chegar, ele vai ver a porta fechadinha. Opa, não estou conseguindo entrar. E o Espírito Santo vai guardar o seu coração e nem arrombar ele vai conseguir. Deixa o seu coração fechado, deixa a sua casa fechada, deixa a porta trancada, não dê brecha. E eu tenho certeza, você já é mais do que vencedor. Receba essa palavra em nome de Jesus. Deus te abençoe e até o próximo. Para finalizar, canta assim comigo, ó. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, pois o que importa é ele obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel.